Há histórias que nascem do silêncio e crescem no cuidado, como uma chama que se acende devagar para não queimar a mão de quem aguarda. E a de São José começa assim: em Nazaré, entre ferramentas de madeira e o pó manso da carpintaria, um homem justo aprende a amar primeiro em silêncio, depois em decisão e, por fim, em sacrifício, como se cada gesto fosse uma reza sem palavras. Nazaré não era grande, mas tinha o tamanho certo para que o cotidiano virasse disciplina de alma. O cheiro da madeira recém-cortada, o ranger de portas que pedem óleo, as vozes na rua estreita, o horizonte que prometia tarde clara. Ali, José não buscava aplausos, buscava a retidão, e a retidão pedia mãos firmes e coração disponível. Antes de seguirmos, se essa jornada te acolher, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta de onde você está ouvindo. Essas simples ações ajudam esta história a encontrar mais corações maduros que precisam de companhia nesse caminho de fé e recomeço. Nazaré ensinava a medir o dia pelo ritmo do trabalho e a noite pelo descanso de quem fez o que devia, sem fazer barulho de grandeza, e José cabia nesse compasso como enxó na palma da mão, com a serenidade de quem aprendeu que fidelidade é fazer o certo quando ninguém vê. Noivas eram prometidas, famílias se conversavam e a esperança se guardava em jarros de barro, onde tudo é frágil e ainda assim resiste. Foi nesse tempo que Maria se tornou promessa para José, não como troféu, mas como caminho, e caminhos exigem passos dados com respeito. A casa simples de José tinha janela pequena e mesa baixa, o bastante para 2 pessoas, porque o amor, quando é verdadeiro, precisa de pouco espaço por fora para ter muito espaço por dentro. E José preparava o coração para essa mesa, sem saber que a fome a ser saciada era muito maior que a do pão. Quando a notícia chegou, Maria grávida antes das núpcias, o mundo estreito de Nazaré pareceu virar praça de murmúrio e dedo apontado. E José ficou diante do abismo entre a lei e a misericórdia, com o peito dividido e os olhos aprendendo a chorar por dentro. A lei dizia uma coisa, mas o coração de José, acostumado à escuta silenciosa, dizia outra, e naquele conflito sem plateia, ele decidiu uma via de cuidado, afastar-se em segredo para não ferir Maria, escolher desaparecer para que ela pudesse permanecer. O tipo de coragem que não aparece nas canções, mas sustenta as histórias que salvam. Numa noite de sono pesado, quando o cansaço rende o corpo e a alma fica mais disponível, o anjo visitou o sonho de José e acendeu luz onde só havia medo, dizendo para não temer em receber Maria, porque o que nela havia era obra de Deus. E essa palavra, pousada no peito de um homem justo, virou norte para todos os passos seguintes. Acordar daquele sonho foi como nascer de novo. A dúvida não desapareceu por mágica, mas foi acolhida por uma certeza maior. E José escolheu obedecer, não a um capricho, mas a um chamado que é sempre maior do que a vontade de estar certo aos olhos dos outros. Receber Maria significou mais do que abrir uma porta. Significou abrir a vida para o imprevisto, ajustar a casa, ampliar a mesa e fazer do ofício de carpinteiro uma catequese silenciosa, onde cada tábua alinhada lembrava que Deus gosta do que é simples e bem feito. Havia, nesse começo, uma ternura dura, daquelas que sustentam o peso do dia sem reclamar, porque José entendeu que os olhos de Maria guardavam promessas que ele não precisava entender para proteger, e proteção virou sua língua preferida. Vieram então as exigências da história grande, o decreto que mandava todos ao recenseamento, a estrada até Belém, longas horas de caminho poeirento, pés cansados e esperança embrulhada num pano limpo, porque quando a vida muda, as distâncias parecem maiores e o coração aprende a contar passos como quem reza. José seguiu à frente, cuidando do ritmo de Maria,
escolhendo sombra, procurando água, negociando abrigo, e ali se via um pai antes do nascimento, uma fortaleza que não faz barulho, mas não cede, porque amar, para ele, era garantir passagem segura. Belém os recebeu cheia demais, portas fechadas, hospedaria sem espaço para os improváveis, e José, com mãos de trabalhador e intuição de guardião, achou o lugar possível, um curral discreto, onde a simplicidade cabia sem pedir licença. Na noite em que o menino veio ao mundo, José era o silêncio necessário, a sombra que protege a chama, o braço que sustenta, o olhar que vigia. Não discursou, não tomou a frente, apenas esteve inteiro, e às vezes estar inteiro é o milagre mais raro. As vozes de pastores, a luz que veio do alto, os presentes improváveis, tudo isso desaguou num coração treinado no pouco, e José acolheu cada sinal com a naturalidade de quem sabe que o extraordinário escolhe casas humildes para não distrair do essencial. Naquela madrugada, a carpintaria ganhou nova função, enchendo. Em vez de moldar madeira, José aprendia a moldar o silêncio para caber um Deus menino, e calar ali era a forma mais alta de louvor. Mas a história que principia na alegria logo pede coragem de fuga, porque o poder teme o que nasce pequeno, e Herodes, inquieto, mandou seus recados de morte. José sonhou de novo, recebeu a ordem de partir, e obediência virou estrada mais uma vez. Juntar as poucas coisas, erguer a luz da madrugada, abrir caminho pelo deserto com Maria e o menino nos braços. Nada disso era heroísmo de praça, era amor de casa. E amor de casa levanta mundo sem chamar atenção. O Egito, com sua língua diferente e suas feiras estranhas, ensinou a José que proteger também é aprender a ser estrangeiro sem amargura, trabalhar de novo, recomeçar sem ressentimento, fazer da habilidade antiga um pão para hoje. Em terra alheia, José afinou sua escuta como quem afia a ferramenta. Todo dia um pouco, toda semana um avanço, até que o ofício voltasse a render. E o sustento viesse com dignidade, porque dignidade era a palavra que ele mais gostava de dar à família. As noites no Egito eram longas, mas tinham a paz de quem cumpre o dever, e José, deitado ao lado do mistério que dormia em lençóis pobres, aprendeu que fé é continuar preparando o amanhã como se a promessa já estivesse cumprida. Quando o anjo avisou que era hora de retornar, José não discutiu com a estrada. Ajeitou de novo a bagagem e guiou a família para o norte, atento aos perigos, desviando de reis e vilas, até que Nazaré voltou a ser horizonte possível. De volta à sua terra, a carpintaria se tornou escola. O menino crescia sob o som da serra e do martelo, e José, com paciência de quem sabe esperar o tempo da madeira, ensinava medidas, retas, encaixes, e sem perceber, ensinava também a justiça que não depende de palco. Maria, sábia como as mulheres que guardam o mundo, olhava os dois com ternura que organiza a casa, e José agradecia em silêncio poder oferecer pão e abrigo, porque alguns homens amam melhor quando podem proteger sem sufocar. Os vizinhos voltaram a pedir reparos, portas a alinhar, mesas firmar, e José seguia, discreto, fazendo do trabalho um hino, dessas canções sem letra que a gente reconhece pelo bem que faz. Houve um dia de susto no templo, quando o menino ficou e a caravana seguiu, e os passos de José, tão firmes sempre, tremeram como tremem as mãos quando se perde o que mais se ama. Voltar, procurar, chamar, até encontrar. E então ouvir palavras que ninguém tinha ouvido antes, tudo isso coube no peito calado do carpinteiro. O reencontro não trouxe bronca, trouxe compreensão, e José guardou aquele momento como se guarda ferramenta rara, com respeito e certo temor, porque entendeu que seu cuidado precisava aprender a abrir espaço para um destino maior que sua vontade. A casa retomou o ritmo, e José voltou ao que sabia, porque amar também é não abandonar o cotidiano quando o extraordinário visita. Os anos
Correram como correm rios que não fazem questão de mapa. E José envelheceu com a beleza serena dos que sustentam sem exigir retorno, mãos marcadas, costas cansadas, olhos doces, e a certeza de que ser justo é a forma mais alta de ternura. Não há discursos seus guardados, não há frases lapidadas, há rastros, portas que não rangem, mesas que não balançam, telhados que não pingam, e um menino que virou homem sob essa confiança silenciosa. Quando a hora do descanso se aproximou, José não precisou de multidão, apenas da certeza de ter sido fiel no pouco, porque no pouco é que a eternidade se ensaia. E assim, a jornada de São José nos entrega um mapa feito de gestos simples. Escutar antes de falar, proteger antes de explicar, obedecer antes de entender por completo, trabalhar com as mãos enquanto o coração aprende a descansar em Deus. Não há brilho falso nesse caminho. Há uma luz mansa que não cansa os olhos. Para quem já viveu muito, essa estrada não soa estranha. É a estrada dos que recomeçam, dos que perdoam mais do que se jactam, dos que erguem casa para que outros morem por dentro. E José, homem justo, segue ensinando isso a cada dia. Se essa primeira parte te fez bem, diga se posso continuar, porque a próxima caminhada passa pela vida oculta em Nazaré, o amadurecimento do menino e o legado silencioso que se transforma em força para os que enfrentam noites longas com uma vela acesa. Nazaré acordava com o canto rouco dos galos e a poeira fina, que dançava na luz, e havia nessa claridade de começo um apelo para o simples, como se cada manhã repetisse a promessa de que o comum também salva quando é vivido com inteireza. As ruas estreitas carregavam o cheiro de pão assando, azeite aquecendo em panelas escuras, e o som do pilão marcava o compasso das casas, enquanto a carpintaria de José abria as portas para mais um dia de madeira e silêncio, de paciência e propósito. O vento que corria pelos telhados de barro trazia a memória dos campos e dos rebanhos, e as janelas pequenas deixavam entrar apenas o necessário, lembrando que o necessário basta quando o coração é treinado por trabalho honesto e fé mansa. O banco de trabalho de José parecia um altar de ofício, com formões alinhados, a plena descansando ao lado das raspas de madeira que caíam como fitas claras, e ali cada medida tinha sua razão, cada golpe de martelo uma intenção, cada pausa um espaço para agradecer. Os nós do cedro pediam cuidado, a fibra da oliveira aceitava o desenho com docilidade, e José aprendia a ler a madeira como quem lê uma escritura antiga, respeitando o tempo de cada peça e a verdade de cada veia. Quando o suor descia pela têmpora, ele enxugava com o antebraço e retomava o ritmo, porque não havia pressa no que precisava durar. E durar, para José, era um modo de amar com as mãos. Maria passava com jarros de água e um sorriso que devolvia a casa ao cansaço. E o menino brincava com lascas, construindo cidades em miniatura, deixando que a imaginação testasse pontes e praças, enquanto o pai observava de longe, orgulhoso de um mundo que nascia entre dedos pequenos. A cozinha soltava o cheiro de pão achatado sobre a pedra quente, com ervas que lembravam campo e infância, e os três comiam em silêncio grato, onde cada mastigada era também um sim ao dia que se oferecia. Depois da refeição, José lavava as mãos numa bacia de barro e tocava a porta principal, conferindo se a dobradiça não rangia, porque o cuidado com a casa ensinava o cuidado com a alma. E aprender isso era tão importante quanto aprender a medir um ângulo reto. A vila tinha seus personagens de costume. O oleiro Eliacim, com dedos sempre sujos de barro e histórias que secavam ao sol. A velha Hana, que vendia bolos de mel e sabia o nome de todas as crianças. O pastor Yoram, que tinha nos olhos o azul distante dos montes e nas palavras a paciência das esperas.
Cada um deles reconhecia em José um tipo de presença que não exigia centro de roda, mas segurava a roda no eixo, e talvez seja essa a arte dos justos, caber nos bastidores sem perder a força de sustentar o palco. Quando algo quebrava, chamavam o carpinteiro e ele chegava com a caixa de ferramentas e o olhar que media sem alarde, o corpo inteiro inclinado para resolver, não para ostentar, como se consertar fosse uma forma de oração. No sábado, o caminho até a sinagoga virava procissão doméstica, com passos pequenos, roupa melhor e as vozes antigas recitadas como quem reencontra a própria raiz. E ali José se recolhia nas palavras dos salmos como quem reabastece a lâmpada com óleo novo. A rolagem do pergaminho tinha um som de festa contida, os olhos seguiam as linhas com respeito. E o menino olhava tudo com a atenção de quem grava para sempre o que não pode se perder, aprendendo que a fé mora nos detalhes repetidos sem tédio. De volta para casa, a mesa era posta com alegria quieta, e o descanso do sétimo dia ensinava a José que o ritmo de Deus tem pausas necessárias, sem as quais qualquer melodia se torna barulho. A oficina recebia encomendas de portas que precisavam voltar a fechar, mesas que precisavam aprender a não balançar, yoques de bois que exigiam conforto para não ferir o pescoço do animal. E José fazia tudo como quem prepara alguém para o caminho, com cuidado e benevolência. No fim da tarde, varria as raspas, recolhia os pregos, cobria as tábuas com pano para o pó não grudar e ficava um instante olhando o que fez, não por vaidade, mas por gratidão de ter podido servir com aquilo que sabia. O menino, sentado na soleira, perguntava sobre medidas e porquês, e José respondia com paciência, mostrando que o reto se aprende com o olho, a mão e o coração, e que o coração erra menos quando se acostuma à verdade. Quando a estação das chuvas chegava raro, o cheiro da terra molhada tomava a vila como lembrança de promessa, e a água correndo pelas calhas fazia música simples, dessas que não se aprende, só se reconhece, e José agradecia pelo teto firme e pelo pão suficiente. Nos dias de seca, a poeira entrava pelas frestas com teimosia, e Maria forrava os móveis com panos leves, enquanto José calafetava as janelas, ensinando ao menino que resistir é também saber fazer o básico muito bem. No lusco-fusco, acendiam a lamparina e guardavam o dia numa conversa baixa, em que cada um contava o mínimo e oferecia o máximo de atenção, porque quem ama ouve, e ouvir é o primeiro trabalho do amor. As festas traziam outra cor ao calendário, e a subida anual a Jerusalém era uma dessas fitas vivas na memória, com grupos andando juntos, cantos que cortavam o vento, crianças correndo adiante e mães chamando de volta, enquanto os homens combinavam a ordem das paradas e o horário de dormir. José ajustava a mochila, confirmava água e pão, e ia atento ao passo de Maria e do menino, porque caminhar junto é escolher a velocidade do mais frágil, e não a do mais apressado, e essa lição ele não cansava de repetir com os pés. Jerusalém vinha grande e sonora, com o mercado de especiarias em cores que pareciam inventadas naquele dia, e José, mesmo fascinado, mantinha a serenidade de quem veio para adorar e voltar sem se perder do essencial. No pátio do templo, a brancura das pedras acentuava o sol, e o menino, curioso, enchia os olhos de perguntas ainda sem boca, enquanto José respirava fundo e, em silêncio, deixava o coração dizer o que a boca não sabia, oferecendo trabalho e cuidado como incenso simples. De noite, acampados nas proximidades, o cheiro de fogueira e pão aquecido repartia a intimidade entre famílias, e José conversava pouco, mas olhava muito, como quem grava rostos e graças para levar de volta à rotina. Voltar para Nazaré era sempre uma aula de contentamento, porque regressar ao pequeno depois de ver o grande é a prova de que a raiz está no lugar certo, e José voltava com os passos mais sólidos, como se a fé tivesse ganho músculos.
O menino crescia, e com ele cresciam as demandas da casa, que José acolhia sem suspirar pesado, ajustando horários, reinventando métodos, partilhando tarefas e deixando explícito que a autoridade naquela casa rimava com serviço. Maria tecia e cantava, e seus cantos eram daquelas melodias que lembram os dias bons até quando o dia não ajuda. E José, ouvindo de dentro da oficina, marcava o compasso do serrote no ritmo da canção, como quem diz amém, com o corpo. Às vezes à porta parava um estranho pedindo água, e José servia primeiro, perguntava depois, porque a hospitalidade incondicional era capítulo que ele lia como quem respira, sem didática e sem anúncio. A vila sabia dos seus lutos e alegrias, e quando uma viúva perdeu o único filho, José estava lá para arrumar a cama, reforçar a mesa, buscar lenha, deixando que o menino aprendesse pelo exemplo que consolar é verbo que se conjuga com as duas mãos. Quando nasceu o bebê, de Eliacim, José ofereceu um bercinho simples que tinha feito nas noites de sobra, e a casa do oleiro cheirou a alegria nova, essa que não ocupa espaço, mas amplia o ar. Nas colheitas, José trocava concertos por cestos de grão, e a economia era de favores bem-vindos e gratidões explícitas, porque ninguém vive direito sozinho, por mais competente que seja. Há, no cotidiano, pequenas epifanias que passam como andorinha, e José as percebia nos instantes entre um prego e outro, quando o silêncio mostrava um fio de ouro por baixo do pano rústico do dia, e ele guardava aquilo como quem esconde semente para a estação certa. Um perfume de madeira recém-aceirada, um olhar de Maria que dizia, estou aqui, um riso do menino que quebrava a seriedade perigosa dos adultos, tudo isso virava oração, não dita, mas recebida. E na repetição responsável do trabalho, José compreendia que constância é uma forma de amor tão alta quanto o gesto grandioso, embora receba menos aplauso e dê mais fruto. A oficina também era lugar de ensinamento moral, e quando alguém pedia um conserto que encobria a injustiça, José educadamente recusava, preferindo a retidão ao lucro, mostrando que a consciência é o primeiro cliente que não se pode perder. Alguns estranhavam, outros aprendiam, e pouco a pouco a vila entendia que com José a palavra tinha peso, e que o peso da palavra constrói confiança, e confiança é cimento de comunidade. O menino atento perguntava por que dizer não quando se podia ganhar mais. E José respondia que a mesa de casa não aceita pão comprado com mentira, porque pão assim mata a fome e fere o espírito. Nas noites de vento, o telhado cantava. E José gostava desse canto que dizia que a casa está viva, que a madeira respira, que a argila tem memória e que tudo, no fim, volta à mão de Deus como ferramenta limpa depois do trabalho. Quando a lua vinha grande, sentava à soleira com o menino e contava os nomes das constelações que aprendera, dos pastores, e ali, entre estrelas e serragem, falava-se de grandeza sem perder de vista o pequeno. Maria, com um tecido no colo, ouvia e sorria, e os três formavam um quadro de sobriedade feliz, daqueles que raramente viram vitral, mas sustentam a fé de quem os contempla de perto. Os anos desenhavam rugas no rosto de José, mas havia juventude nos gestos, aquela juventude que vem da coerência, e a força dele era feita de hábitos bons, como dormir cedo, acordar cedo, agradecer antes de pedir e consertar antes de criticar. Às vezes doía o ombro, às vezes a vista embaraçava, e ele diminuía o passo sem diminuir a esperança, porque a esperança, para José, não era euforia, era a perseverança que se veste de aprumo. Quem passava pela porta da oficina percebia paz, não porque faltava problema, mas porque sobrava sentido, e o sentido fazia sombra fresca ao calor dos contratempos. No íntimo, José visitava o mistério que lhe fora confiado, com a reverência dos que sabem seu lugar,
sem invadir o que não era seu, sem exigir explicação para o que excedia a régua da razão, e essa humildade sustentava sua alegria discreta. A pergunta muda de muitos: como viver assim sem respostas completas? A vida de José respondia com uma coreografia de fidelidades pequenas, e a coreografia ensinava sem aula que o amor é a resposta bastante. E quando a noite finalmente fechava as portas da vila, a lamparina baixava, e o sono vinha como prêmio de quem ofereceu o dia inteiro. José dormia com a serenidade dos que sabem que fizeram sua parte, o resto Deus completa. O tempo tem um jeito de ensinar sem levantar a voz. E foi assim, em dias aparentemente iguais, que as primeiras rachaduras do sossego começaram a se mostrar na casa da carpintaria. Não como desastres, mas como perguntas que não sabiam esperar a resposta certa para depois. Nazaré seguia com seu cantar de galos e cheiro de pão, mas alguns olhares ficaram mais demorados quando o menino, crescendo, mostrava uma sabedoria que não cabia na idade, e toda diferença cedo ou tarde pede explicação a quem ainda não aprendeu a aceitar mistério. José, atento ao que não se dizia, apertou o passo no trabalho e alargou a paciência em casa, como quem reforça a viga antes que a chuva venha, porque amparar, às vezes, é fazer o simples com mais zelo do que antes. Numa manhã de feira, o rumor de impostos mais pesados chegou às esquinas, e o cobrador, medindo cada família com o olho de ganância, anotou números que não se carregavam sem dor, lembrando a todos que a vida boa precisa aprender a atravessar a dureza sem perder a dignidade. José refez contas na mesa baixa, partiu o pão em pedaços mais finos e decidiu alongar horas na oficina, pois havia bocas a alimentar e contas a honrar. E esse tipo de batalha não se vence em praça, se vence de avental posto e mão calejada. Maria percebeu o peso novo nos ombros dele e, sem discurso, aumentou o cuidado, porque o amor que sustenta começa por notar antes de perguntar. E essa é a ciência que as casas antigas ensinam com doçura e firmeza. O menino, atento, oferecia ajuda com as tábuas menores, e José, num misto de ternura e prudência, deixava que ele experimentasse a plaina, não para adiantar serviço, mas para treinar coração e mão na mesma verdade, a verdade que não torce o que é reto para caber no que convém. Alguns vizinhos, vendo a destreza precoce, elogiavam com admiração e susto, e outros, inquietos, cochichavam perguntas que nem sempre vinham limpas, como se o dom alheio revelasse a própria escassez de quem critica. José ouvia sem se azedar, respondia o mínimo e seguia, porque aprendeu que a melhor resposta para a malícia é constância, e constância é caminho longo que não perde o fôlego por causa de atalhos interessados. Foi nesse tempo que a subida a Jerusalém trouxe a tensão que separa o antes do depois, como acontecem os marcos que parecem acidente, mas que a providência prepara em silêncio, à espera do dia certo para ensinar o que só a perda momentânea é capaz de ensinar. A viagem começou com o costume de sempre: grupos, cantos, crianças à frente e mães formando retaguarda, e José de olhos ligados em Maria e no menino, em passo que se ajusta ao que precisa e não ao que sobra. No templo, a brancura das pedras e o brilho das falas envolveram todos, e o menino mergulhou em escuta e pergunta, de modo que o tempo para ele passou diferente, enquanto para José o relógio obedecia ao sol e ao roteiro. Na volta, os passos apressados ganharam susto. Faltava um, o mais importante, e faltá-lo era como perder o coração dentro do peito, um descompasso que derruba o corpo com a leveza terrível do medo. José, que raramente perdia o prumo, perdeu as cores do rosto por um instante e, sem grito, mas com urgência, voltou estrada, contornou gente, abriu caminho e cada metro andado dizia uma reza que não precisa de palavras, porque o amor, quando tem pressa, ora com os pés,
encontraram o menino entre doutores, perguntando e respondendo com um assombro de mansidão. E José, dividido entre alívio e espanto, aprendeu ali que guardar é também aprender a soltar ao tempo do outro, o tempo de Deus, que não consulta a ansiedade humana antes de se revelar. A resposta do menino: não sabiam que devo estar nas coisas de meu pai? Feriu e curou no mesmo golpe, como fazem as verdades que alinham o que estava torto por esquecimento e reacendem a lâmpada que o costume ameaça apagar. José acolheu o ensino sem dramatizar, levou para casa sem teatro, e a vida retomou o compasso. Mas agora o compasso vinha com uma nota mais funda, dessas que só o coração decifra e guarda como segredo e norte. A tensão diminuía do lado de fora e crescia por dentro, como uma corda que aprende a segurar mais peso sem arrebentar. E foi assim que José ficou ainda mais silencioso, não por falta de coisas a dizer, mas por respeito ao mistério que crescia bem ao seu lado. Nazaré, que antes se contentava em ver um bom carpinteiro, agora via um pai educando o próprio silêncio. E os homens, que gostam de ter respostas, passavam por ele tentando arrancar uma explicação que coubesse no bolso do senso comum, mas José não vendia o que não lhe pertencia. Houve quem testasse o preço da sua paciência. Encomendas urgentes, prazos impossíveis, propostas vantajosas com vícios escondidos, e José, firme sem ser duro, manteve a linha, pois preferia perder lucro a perder paz. E a paz, para ele, valia mais do que ouro polido. Essa postura, num primeiro momento, trouxe prejuízos e olhares tortos. Mas como tudo que é verdadeiro, plantou respeito onde antes havia apenas curiosidade. E respeitar é reconhecer grandeza sem inveja, o que já é um milagre social. O cobrador voltou, desta vez, exigindo mais do que a medida justa. E José, sem humilhar-se, contestou com documento e firmeza, ensinando ao menino que mansidão não é covardia, é força que escolheu o caminho mais alto quando a briga baixa seduz. A discussão, que poderia ter tomado a rua, ficou na soleira, e a vila, acostumada a escândalos, estranhou a serenidade que desarmou o abuso. Porque o abuso espera grito para crescer e seca quando encontra dignidade calma. Maria, por dentro, rezava, e a casa, por fora, mantinha o pão e a mesa, como se o cotidiano dissesse à tempestade: aqui você não manda, aqui há alicerce. Num fim de tarde, uma viga caiu no ombro de José, nada que quebrasse os ossos, mas o suficiente para lembrar que o corpo, amigo, envelhece e que a força precisa de prudência para não virar teimosia. A dor foi silenciosa e persistente, e os serviços mais pesados pediram pausa, forçando José a delegar o que sempre carregou sozinho. Gesto difícil para quem aprendeu a proteger fazendo, e agora precisava proteger deixando fazer. O menino assumiu mais do que as lascas, pegou tábuas inteiras, mediu, cortou, e José, com o ciúme bom de mestre, corrigiu medidas, afinou movimentos e celebrou por dentro a alegria de ver a obra seguir por mãos melhores que as suas. Os amigos notaram a mudança e ofereceram ajuda, e José aceitou, quebrando o orgulho que disfarça soberba de virtude, porque aceitar ajuda é também caridade ao que ajuda. E a vila, exercitada, cresceu um pouco mais em humanidade. O oleiro trouxe bancos em troca de concertos antigos, o pastor trocou lã por uma porta nova que havia recebido de favor, e a rede de gentilezas tornou leve o que podia ter pesado além da conta, ensinando de novo que ninguém é ilha, nem santo se faz sozinho. Foi nesse meio tempo que chegou a notícia de um parente distante morto nas redondezas de Séforis, num acidente de construção, lembrando a todos que a precariedade do ofício cobra caro quando a pressa governa, e José, com os olhos marejados, reforçou a vigilância com o menino, porque a dor dos outros também educa. As noites que,
Antes tinham o conforto do cansaço, ganharam hora de vigília. A dor no ombro demorava a ceder. Maria massageava com óleo e reza, e José oferecia a Deus a limitação nova, não como desculpa, mas como matéria de outra obediência. No silêncio dessas horas, a memória dos sonhos antigos voltava com uma claridade que não machucava. E José compreendia melhor que sua missão principal não era ser forte sempre, mas ser fiel sempre, diferença que separa heróis dos santos. A fidelidade ali era continuar acordando cedo, ainda que mais devagar, e continuar ensinando, ainda que mais sentado, e continuar sorrindo, ainda que com dor, porque o amor, antes de ser emoção, é decisão renovada todos os dias. Certa manhã, o cobrador voltou com soldados, a pretexto de revisar medidas e corrigir registros, e o rumor de abuso gelou a rua. Mas José, em vez de confronto, apresentou tudo em ordem, e ainda deixou à vista a retidão que sempre o guiou, desarmando a ameaça com luz. Estás. Soldados, sem motivo para alarde, foram embora contrariados, e o cobrador entendeu que ali não havia brecha, e preferiu procurar presa mais fácil, como fazem os que confundem autoridade com proveito. A vila respirou, e o respeito por José cresceu um degrau, não por medo, mas por admiração tranquila, aquela que amadurece comunidades e apaga incêndios no nascente. Houve, porém, quem não gostasse desse prestígio. Um vizinho azedo, acumulador de pequenas raivas, insinuou que José queria mandar na moral do lugar, e a maledicência, como fumaça, procurou teto para se espalhar, mas encontrou paredes úmidas de verdade e morreu na beirada. José não respondeu à altura da ofensa, respondeu abaixo na altura do serviço, entregando no dia seguinte um concerto para o mesmo vizinho, bem feito e por preço justo, quebrando o ciclo que o mal espera para se multiplicar. O vizinho, pego pela generosidade, silenciou, e onde haveria fogueira sobrou brasa mansa, o suficiente para aquecer sem queimar. O menino cresceu em estatura e graça, e com ele cresceu a percepção do que se fazia e do que se evitava. E José, com orgulho sem exibicionismo, via nele a síntese do que sempre desejou: coração obediente e liberdade verdadeira caminhando juntos. Maria guardava isso com o olhar que não desperdiça gesto, e a casa, com as marcas do tempo, parecia cada dia mais firme, como se o uso consagrasse as coisas e a fidelidade as tornasse belas. Ainda assim, por baixo dessa beleza, a tensão continuava. O corpo de José cedia devagar, o mundo cobrava rápido e a alma aprendia a perseverar sem o apelo das grandes novidades, esse aprendizado que distingue viajante de curioso. Numa tarde de vento, uma criança da vizinhança se feriu numa trave mal pregada por outro artesão apressado, e a vila, agitada, buscou culpas. José, em vez de apontar dedo, pegou ferramentas, correu, tirou o perigo do caminho e atendeu o choro. E essa foi a lição: cuidar primeiro, discutir depois. A mãe da criança, envergonhada por ter criticado José dias antes, pediu desculpas, e a reconciliação circulou como água em tanque, refrescando ânimos e lavando palavras atravessadas. Na noite desse dia, José deitou mais leve, não por falta de dor, mas porque a bondade, quando praticada, afrouxa nós que a razão sozinha não consegue desatar. As visitas a Jerusalém continuaram, e cada ida e volta parecia dizer ao coração de José que um ciclo se aproximava do fim. Não como ameaça, mas como chegada. Havia uma doçura distinta nas tardes, um cuidado maior de Maria e um silêncio mais vasto na oficina.
O menino lia com olhos que alcançavam horizontes não visíveis, e José, que sempre ensinou, começou a aprender com a presença dele um tipo de espera que não usa relógio, apenas confiança. Atenção, agora mansa e funda, já não pedia resposta, pedia entrega, e José, homem de ofício e de fé, estava pronto para a próxima curva, ainda que não soubesse o nome dela. A manhã trouxe um brilho que não feria os olhos, mas havia no ar uma tensão que não combinava com o canto dos pássaros, como se o dia pedisse coragem antes mesmo do pão. E José acordou sabendo que certas paisagens mudam por dentro antes de qualquer nuvem aparecer no céu. A oficina estava em ordem, as ferramentas alinhadas, a madeira descansando no canto, porém o ombro doía mais do que de costume e a vista embaciava em momentos que antes eram firmes, sinais que não fazem barulho, mas exigem decisão, e decidir para ele sempre foi um jeito de amar melhor. Maria percebeu o cansaço nos gestos, aquele pequeno atraso no levantar da mão, e foi trazendo água morna, óleo perfumado e silêncio bom, desses que curam sem humilhar, porque cuidar ali nunca foi espetáculo, foi aliança. O cobrador voltou, agora com conversa de ajuste obrigatório, e trouxe consigo um capataz rude, de olhos que escaneavam os quintais como quem escolhe presa, e a rua encolheu enquanto a notícia corria feito vento, lembrando que a paz dos simples vive perseguida pela fome dos que confundem poder com direito. Bateram à porta da oficina com força, que não combinava com visita, pediram livros e medidas, inventaram carências nos registros e tentaram impor uma taxa nova como se fosse velha, repetindo o truque gastado de quem impõe medo para fabricar obediência. José, com a calma que as casas respeitam, abriu a caixa de documentos, mostrou o que tinha e, diante da insistência, disse o não claro que não fere, mas também não cede, ensinando que mansidão, quando é verdadeira, tem espinha. O capataz avançou um passo além do limite do respeito, e a oficina, tão acostumada a acolher, precisou aprender a defender. José ficou entre a porta e o intruso, não com o peito estufado, mas com a dignidade inteira, e o menino, já homem em estatura, se colocou ao lado, em silêncio que dizia presença. Houve palavras duras, olhos acesos, a rua se encheu de rostos, nas frestas, e por um instante pareceu que a violência venceria por ser mais barulhenta, como quase sempre acontece quando a pressa quer atropelar a justiça. Foi Maria quem quebrou o feitiço da força cega, aproximando-se com o vaso de água e dizendo que naquela casa ninguém negava o que era justo, mas ninguém dava o que era injusto. E a firmeza simples da frase, dita com doçura, tirou do capataz o chão por onde a grosseria caminha. O cobrador tentou salvar o próprio orgulho com um discurso de deveres, mas já falava para a própria sombra, e foi embora rangendo dentes, prometendo voltar com papel carimbado, porque gente assim precisa de selo para vestir arbitrariedade de lei. A vila, que esteve prestes a ferver, derreteu-se em suspiros, e algumas mãos se estenderam para cumprimentar José, outras para oferecer ajuda, e a oficina voltou a ser porto, ainda que o mar lá fora estivesse zangado. Mas, como toda maré que sobe deixa rastro, a tensão não acabou na esquina. Ficou no corpo de José, que naquela tarde sentiu o peso vir do fundo, um cansaço que não obedecia à vontade, pedindo cama quando ainda era tempo de banco de trabalho. A noite chegou com um silêncio diferente, desses que anunciam mudança de estação por dentro, e José entendeu que o corpo estava pedindo o que ele adiava: repouso inteiro, cuidado aprofundado, pausa verdadeira, não por capricho, mas por fidelidade ao que ainda precisava entregar. Deitou mais cedo, o ombro latejava, respiração buscava caminho largo, e o sono veio em ondas, abrindo espaço para um sonho de luz mansa, onde a mesma voz que um dia o orientou a não temer, agora lhe pedia outra obediência. Solta as ferramentas quando a hora chegar.
confia o resto às mãos que forjaste. Acordou com o rosto molhado, não de medo, mas de compreensão, porque alguns recados de Deus não pedem explicação, pedem consentimento, e consentir é uma arte que José aprendera praticando. Na manhã seguinte, chamou o menino, já homem, para perto da mesa baixa, e com as mãos ainda firmes, entregou-lhe o esquadro e a plaina, não como quem desiste, mas como quem completa. E a transferência silenciosa de ofício e sentido foi a revelação que amadurecia há anos e agora se mostrava inteira. Estas medidas te obedecerão, não porque és forte, mas porque és verdadeiro, disse José, e cada sílaba parecia acertar um prego invisível, prendendo a casa do futuro no madeirame do presente, com a serenidade de quem sabe que terminou a parte que lhe cabia. Maria, à porta, segurava as lágrimas com as duas mãos e, ao mesmo tempo, deixava que algumas caíssem, porque alegria e dor, quando se encontram, costumam virar rio que passa regando o necessário. O confronto mais duro, então, já não era com cobradores ou vizinhos azedos, era com a própria finitude, aquela verdade que visita toda a casa e exige fé que não cabe em discurso, só em entrega. E José abriu as janelas do coração para essa visita, com respeito e coragem. As dores foram ficando mais frequentes, o corpo pedindo menos trabalho e mais presença, e a casa se reorganizou sem drama. O filho assumiu o peso, a mãe afinou o cuidado e o pai ensinou a despedida lenta, como se ainda educasse até na hora de ir. A vila, que aprende vendo, começou a levar pão, caldo, flores de quintal, e os pés, que antes corriam para ver confusão, agora chegavam devagar para oferecer amparo, e essa conversão de curiosidade em caridade é milagre, que não sai em pergaminho, mas muda a rua. Numa tarde limpa, José pediu para sentar na soleira. Queria ver a luz bater na serragem mais uma vez, e o menino, homem, arrastou o banco para ele, ajustando a sombra para não ferir os olhos, gesto pequeno que carrega oceanos de amor. Houve um silêncio longo, desses que a gente respeita como respeita a maré, e então José falou pouco, como sempre, mas o pouco veio cheio. Agradeceu a Deus por Maria, pela criança que lhe fora confiada, e agora era força, pela casa, pelas tábuas que viraram portas, pelas portas que viraram abrigo. Disse também que a justiça é irmã da ternura e que a coragem, para não virar dureza, precisa andar de mãos dadas com a misericórdia, conselhos que na boca de um justo ganham densidade de oração. À noite a dor apertou e o respirar virou trabalho, desses que pedem mão amiga segurando a nossa. E Maria ficou junto, enquanto o filho sustentava com o olhar, e os três compuseram uma cena que a história reconhece como santa sem precisar de vitral. A boa morte cercada de amor. José pediu perdão pelo que não conseguiu, agradeceu pelo que recebeu e abençoou com a autoridade dos que serviram, não dos que mandaram. Abençoou a casa, a vila, o trabalho e, por fim, abençoou o próprio descansar. Quando o suspiro se alongou e a paz tomou o rosto, não houve alarde nem grito, só um aquietar-se que a fé chama de chegada, e a oficina, testemunha de tantas manhãs, guardou aquela noite como sua, obra-prima mais silenciosa. As consequências vieram como vêm as marés certas, rápidas e inevitáveis, mas de algum modo gentis com quem está preparado, e a comunidade fez o que comunidades antigas sabem fazer. Veio, ficou, dividiu, rezou, levou adiante o peso que um só não deve carregar. O oleiro trouxe a urna simples, o pastor trouxe lã para forrar, as mulheres trouxeram mantos e cânticos, e a despedida se tornou agradecimento público, não a um herói de praça, mas a um justo de casa, que é o tipo de coragem que sustenta gerações. Maria caminhou entre braços amigos, firme por dentro, e o filho, com olhos úmidos e rosto amadurecido, recebeu abraços que diziam mais do que qualquer frase, e a vila aprendeu, naquela manhã, a diferença entre perda e legado.
No regresso, a casa parecia maior e mais vazia, como acontece quando a ausência ilumina espaços antes invisíveis. E o trabalho do dia seguinte começou não na madeira, mas na alma. Organizar lembranças, recolher ferramentas, respeitar cheiros, deixar que o luto assente sem pressa. O esquadro ficou no lugar alto, a plaina ao lado, como relíquia de uso e não de museu, porque seria desrespeito transformar o ofício de José em enfeite. Melhor era continuar, honrando cada gesto com o mesmo cuidado. O filho, então, abriu a oficina e deixou entrar a luz que José tanto amava. E a primeira porta que consertou naquele novo tempo saiu mais reta. Não porque a mão fosse perfeita, mas porque o coração tinha aprendido com quem sabe. As visitas minguaram com os dias, como é próprio da vida, mas as marcas ficaram. Portas que não rangem, mesas que não balançam, vizinhos que agora falam mais baixo ao passar e um respeito novo pelo que é pequeno e fiel. Houve também o inesperado. Gente de longe veio pedir serviço do Filho do Justo. E a cidade passou a sussurrar um nome com a reverência que se guarda para o que ainda não se compreende. E o futuro, silencioso, deu um passo. Maria, ao cair da tarde, acendia a lamparina e deixava sobre a mesa o pão e o sal. E esse gesto antigo dizia a quem chegasse que ali ainda se servia a esperança quente, como sempre foi desde o primeiro sim. Na memória da vila, a história daquele dia ficou registrada como um confronto vencido 2 vezes. Primeiro, contra a violência que bateu à porta e foi desarmada pela verdade. Depois, contra o medo que bateu no peito e foi acolhido pela fé. E talvez essa seja a revelação mais alta, a de que a força dos justos é delicada e por isso mesmo indomável. E se alguém perguntar como seguir depois que um pilar parte, a casa de Nazaré responde com a vida que continuou, não por teimosia, mas por fidelidade, porque o amor que José ensinou não termina com a ausência, se multiplica em presença onde for preciso. Na oficina, entre serragem e silêncio, começou a nascer um novo capítulo que ninguém ainda sabia nomear, mas que o céu já conhecia. E a terra, paciente, aprendeu a esperar. A madrugada, que seguiu a despedida, tinha um silêncio que não doía. Apenas convidava a sentar ao lado e escutar, como se a casa inteira respirasse mais devagar para lembrar que amor verdadeiro continua quando a presença muda de lugar. Maria acordou sem pressa, acendeu a lamparina antes do sol e caminhou pelos cômodos, tocando as coisas com delicadeza, conferindo se as portas ainda fechavam sem ranger, como se pedisse licença a José para continuar o serviço que ele começou. O filho abriu a oficina. Deixou a luz entrar por inteiro e por um instante ficou parado diante do banco de trabalho, não para cultuar a ausência, mas para agradecer por um método de vida que ensinou a alinhar madeira e coração com a mesma régua. Os dias seguintes foram uma escola de luto sereno, desses que não negam a dor, mas também não a transformam em morada. E a vila madura ajudou com o que cada um tinha: um caldo quente, uma oração antiga, um par de mãos para as tarefas mais pesadas. Maria organizou as roupas de José em silêncio que respeita, separando o que ainda serviria a outros, guardando 2 peças com o cuidado de quem preserva sacrário doméstico, lembrança que aquece sem acorrentar. Na oficina, o filho trabalhou sem pressa, repetindo gestos aprendidos, e a cada tábua que cedia ao encaixe certo, parecia ouvir a voz do carpinteiro justo. Não força a madeira, convida. Conselho simples, profundo como água de poço. A solidão chegou em ondas, algumas brandas, outras mais altas, e Maria aprendeu a acolhê-las como quem acolhe chuva que sobra. Guarda o que é bênção. Deixa escorrer o que não cabe. E assim, a casa foi ganhando de novo o compasso dos vivos. Às tardes, quando a sombra ficava mais comprida, ela se sentava à porta com um tecido no colo e o barulho da agulha era oração mansa que alinhava lembrança e esperança, costurando a vida com linha de confiança.
Os vizinhos paravam para dizer que a rua parecia mais quieta sem o passo de José, e essa maneira torta de elogiar virava consolo, porque calçar a falta com gratidão é um jeito sábio de não se perder. O filho assumiu mais trabalho, e cada encomenda entregue com retidão aumentava o respeito da vila, agora agradecida não apenas ao que foi, mas ao que continuava sendo, e a continuidade, quando é fiel, tem o poder de curar feridas que o tempo sozinho não fecha. Houve quem viesse só para ver o filho do justo trabalhando e saísse levando, além da porta consertada, um desejo novo de arrumar por dentro o que há tanto tempo rangia. A oficina virou lugar de conserto e de conselho, porque certos móveis pedem martelo, mas certas vidas pedem escuta, e ali a escuta sempre coube, sem pressa e sem julgamento. Em noites de céu claro, Maria e o filho iam até a soleira e deixavam os olhos beberem as estrelas, repetindo os nomes ensinados por José, como quem reza uma ladainha antiga que nunca perde a força. O vento trazia cheiros de forno, de azeite quente, de terra descansada, e cada aroma parecia dizer que a vida não cessa, modifica-se, e que o amor, quando é verdadeiro, aceita mudar de forma para permanecer na essência. A dor, domesticada pelo cotidiano, virou saudade boa, aquela que empurra para frente sem arrancar as raízes, e a casa voltou a ser inteira, ainda que diferente. As festas do calendário chegaram outra vez, e a ida a Jerusalém teve passo mais lento e olhar mais profundo, porque caminhar sem um dos seus desvela paisagens que antes passavam rápido demais. No templo, o silêncio do filho falava mais alto que as trombetas, e havia nos seus olhos o brilho de quem carrega a herança sem ostentar, assumindo a missão não como peso, mas como sentido. De volta, a vila reparou que a oficina tinha luz nova, não mais forte, apenas mais clara. E clareza é o que acontece quando a fidelidade encontra seu lugar e decide morar. Uma tarde, trouxe ao batente um homem cansado, daqueles que o mundo amassou por dentro, pedindo conserto para uma mesa e, sem saber, pedindo conserto para si. E o filho o acolheu com o mesmo jeito de José. Primeiro água, depois serviço, sempre respeito. Enquanto a plena cantava, a conversa nasceu sem esforço, e o homem saiu levando a mesa firme e um pouco de esperança, porque entenderam os dois que estabilidade por fora ajuda a reorganizar o que está caído por dentro. A notícia correu. Naquela casa, além de portas, se consertavam passos, e pouco a pouco a rua ganhou menos litígio e mais gentileza, sinal de que a justiça dos justos contagia sem levantar bandeira. Maria guardou um pequeno baú com os bilhetes de encomenda que José arquivara, cada papel um capítulo de fidelidade. E às vezes, ao entardecer, ela abria o baú, respirava fundo e escolhia um para ler devagar, como quem visita um amigo e volta mais forte. Era assim que ela mantinha vivos os detalhes que a pressa rouba. A letra firme, a medida anotada na margem, a observação generosa, ajustar sem cobrar, lembrando que o bem mais valioso é o que não se contabiliza. Depois fechava o baú, beijava a tampa e seguia para a cozinha, onde o pão, como sempre, unia fome e graça na mesma mesa. Aos poucos, a memória de José deixou de ser dor e passou a ser direção. Dessas que não exigem mapa porque moram por dentro, e a casa andava guiada por esse norte silencioso, encontrando alegria nas mesmas coisas de sempre, agora iluminadas. Quando alguém perguntava como suportaram, Maria respondia com palavras poucas, com as mãos ocupadas e o coração disponível, e essa síntese ensinou a vila a transformar perda em serviço. O filho, por sua vez, ensinava sem explicar, fazendo o que precisava ser feito, e muita gente, ao vê-lo, decidiu devolver à própria vida a disciplina que salva do excesso de palavras.
No cair de uma tarde, o oleiro Eliassim trouxe um vaso com flores do campo e disse que desde que José partira, notava mais os passarinhos e as horas pequenas, como se a falta tivesse afinado o ouvido para o que importa. E Maria sorriu, sabendo que essa era a obra secreta dos justos. Nessa mesma noite, um grupo de viúvas passou para rezar, e as vozes femininas fizeram da sala uma capela mansa, lembrando que comunidade não é quantidade de gente, é qualidade de cuidado. Ao final, sobrou na mesa um perfume de ervas e consolo que atravessa portas e fica nas paredes, como se o próprio ar quisesse dizer obrigado. O tempo andou mais um pouco, e a laranjeira do pátio deu frutos pela primeira vez desde a ausência, e colhê-los juntos trouxe uma alegria de primeira colheita, dessas que curam cicatrizes que a gente nem sabia que tinha. Maria benzeu as frutas antes de repartir, gesto antigo que dá às coisas simples a honra de sacramento, e o filho sorriu ao ver que até a doçura parecia celebrar a memória do carpinteiro. Repartiram com os vizinhos e a rua, por algumas horas, cheirou a infância e gratidão, duas coisas que, quando se unem, lembram o paraíso perdido e achado na mesma esquina. Chegou então o tempo da mensagem que a vida queria gravar. A história de José não foi feita de feitos ruidosos, mas de fidelidade aplicada. E essa fidelidade construiu o abrigo onde o céu quis pousar. Uma casa que protegia o mistério sem sufocá-lo. Quem envelhece sabe que os grandes amores se medem nos detalhes. E olhando para Nazaré, aprende que santidade é vocação de rotina, tecida no fio de escolhas pequenas que, somadas, movem montanhas. Se há um legado aí, é este. Antes de pedir grandes sinais, alinhe sua mesa, ajuste sua porta, trate com ternura quem senta ao seu lado, e verá que a paz que procura talvez esteja esperando pela sua fidelidade. Para o coração maduro que escuta, fica o convite. Honre seus José, os da sua família, os do seu bairro, os da sua memória. Gente que sustentou mundos com mãos anônimas e olhos limpos, e agradeça hoje o que talvez você só tenha entendido tarde. Se a solidão chegar, receba-a com trabalho e fé. Se a dor insistir, confie-a às mãos que completam o que falta. E se a esperança parecer pouca, reparta o pouco, porque milagre gosta de mesa. E quando for hora de descansar, que a paz que pousou sobre aquela oficina também encontre seu peito, mansa, sem barulho, como luz pela fresta ao amanhecer. E agora me conta, o que você achou dessa história? Já passou por algo parecido? E também me conta de onde você é. Eu adoro ler os comentários de vocês. Se essa história te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Compartilhe com alguém que vai se emocionar também. E olha, não sai daí, clica na próxima história que está aparecendo na tela. Tenho certeza que ela vai te tocar ainda mais. Te espero lá.